bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nós deixamos ela pra você, Jesus. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que vocês estejam aproveitando o nosso culto. Cara, eu tô aqui mais uma vez com a oportunidade de finalizar mais uma série. Dessa vez estamos finalizando a série Crazy. E cara, a gente já viu tantas experiências, história muito louca nessa série. E eu tava parando para analisar isso. Cara, a gente tem que ser um tanto quanto louco pra gente poder acreditar nisso. Cara, para pra pensar um pouco. Um Deus, criador do universo, criador dos céus e da terra, que habita dentro de mim e de você hoje. Cara, não é pra qualquer um poder acreditar nisso. Cara, na Bíblia fala lá em Coríntios que a mensagem da cruz, ela é loucura. E realmente ela é loucura. E pra começar, eu quero ler lá em Hebreus 11, que fala assim: ora, a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então eu acho que aqui vocês já pegaram que para a gente poder entender, entre aspas, entender essa loucura do reino de Deus, a gente precisa ter fé. A fé é o que vai nos sustentar, que vai provar as coisas que a gente não vê. Ela vai ser a certeza de que Deus habita dentro de nós. E o texto ali, ele continua e ele traz algumas referências a alguns profetas do Antigo Testamento. Pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé,
Abraão, quando foi chamado por Deus, foi para um lugar que ia receber como herança. Pela fé, Moisés, ele salvou o povo do Egito e abriu o mar no meio. Pela fé, Davi conseguiu derrotar Golias e se tornou rei. Então aqui a gente pode ver que a fé, ela sustenta a loucura. A fé é como se fosse uma base para a gente poder viver essas experiências loucas. Mas tem um cara que se encaixa bem no que eu quero trazer hoje. E esse cara é Pedro. E lá em Mateus 14:22 fala bem assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, em algumas versões aqui fala na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E o tema da minha palavra de hoje é: aumente a sua fé. Por que aumente a sua fé? Eu creio que Jesus, desde o começo, desde quando mandou eles para o barco, ele tinha uma coisa em mente, que era aumentar a fé dos discípulos, aumentar a fé deles. Porque eu acho que foi meio que um teste, porque se você parar para reparar, Jesus ele não pediu para os discípulos irem para o barco. Ele insistiu com que os discípulos fossem para lá. Porque mesmo eles nem sabendo para onde iriam, ele apenas fez eles irem. Ele chegou lá, não, ó, galera, vai pro barco, confia no Pai, pega e vai. E daí ele pegou e subiu pro monte, logo após eles partirem, e lá ele estava no lugar de oração dele. E eu creio que lá de cima do monte ele estava olhando os discípulos no mar. Cara, e ele sabia da tempestade, ele sabia o que eles iam passar, da chuva ali, e eles passaram a noite inteira ali. Quando eu falei da quarta vigília, normalmente a noite ela é dividida em quatro vigílias, primeira, segunda, terceira e quarta. Então a quarta era a última, então logo ia amanhecer. Então eles passaram a noite inteira ali, no vento, chuva, tempestade, mas Jesus estava de olho no barco o tempo inteiro. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Cara, e algo que eu gosto de pensar é que se ele quisesse confortar os discípulos, trazer segurança para eles, ele teria aparecido bem antes ali. Mas Jesus não queria isso. Ele queria trazer crescimento, mudança para eles. Então ele queria ensinar eles a confiar. Era isso que ele queria. Deus ele quer ensinar você a confiar nele. Então por mais que você pense que você não tá vendo nada, que você não tá vendo Jesus na tua vida, cara, ele tá lá de cima com certeza te olhando e ele quer te ensinar a confiar nele. E Jesus, ele chega exatamente no momento que ele deveria chegar. Já tava quase amanhecendo. E Jesus chega lá, chefão, hypadão, andando sobre a água. E depois disso, uma parte que eu acho muito interessante é quando Pedro responde ele. E ele fala assim: se és tu, se é você, Jesus, se realmente é você. Então Pedro aqui ele estava pensando em possibilidades, ele não estava pensando com fé, ele estava pensando em possibilidades, no EC. Então se você parar para analisar, a nossa vida é baseada em EC. E se eu for para tal lugar, e se eu não for, e se eu fizer tal coisa, se eu não fizer, e se der certo, e se não der. Pedro, nesse momento, ele estava pensando nisso. O EC ele pode funcionar de diversas maneiras. E Pedro ele estava ali, estava achando aquilo loucura. E ele fala: se é você, me manda ao teu encontro. Me manda ao teu encontro. Me manda eu chegar até você ir pela água. E Jesus, ele só fala uma palavra para ele: venha. Venha. Ele não falou nada para tentar confortar Pedro, para tentar aumentar a fé dele. Só venha. Confia no Pai. Confia no Pai e venha. Jesus, algo interessante, Jesus ele podia muito bem ter acalmado a tempestade para Pedro passar. Ou ter pelo menos ensinado Pedro: não, ó Pedro, aqui ó, para você andar na água, cara, você tem que colocar primeiro o pé direito ali, mais com o calcanhar ali.
Mas, cara, não, Pedro só pega e vai. Pedro tava ali prestes a quebrar as leis da física, cara. E Jesus não precisou dar nenhuma motivação para ele, nenhuma aula sobre como andar na água. Ele apenas deu uma direção. Venha. Então, cara, algo que a gente pode tirar daqui é que Deus ele usa coisas simples para confundir coisas complexas, coisas confusas. As coisas loucas para confundir as sábias. Então, ele nem sempre vai dar os detalhes para você. Ele simplesmente só vai dar uma direção. Venha. Cara, então para analisar que tava uma tempestade, tava um vento forte, então provavelmente eles não estavam vendo Jesus direito, até porque os discípulos pensaram que era um fantasma. Então Pedro, ele só seguiu uma direção da voz dele. Venha. Ele não precisou nem enxergar Jesus direito, ele apenas ouviu a voz dele. E eu amo como Pedro, nesse momento, ele teve uma fé muito grande, uma ousadia dele pegar, sair do barco, dar um primeiro passo e ir até Jesus. Na Bíblia não fala quanto tempo ele andou, mas leva em consideração de que os discípulos, eles não estavam vendo direito, ninguém estava vendo direito, e apenas com a voz deles, eles puderam ter, entre aspas, certeza de que era Jesus. Então pode-se calcular de que ele estava a uma boa distância do barco que eles estavam. E quando Pedro começou a perceber, né, Pedro estava andando na água, e ele começa a perceber que aquilo que ele estava fazendo era loucura, ele estava rompendo leis da física ali. Cara, ele começa a pensar de uma maneira natural, ele começa a enxergar com olhos naturais e ele começa a afundar. Daí, imediatamente, nesse momento, Jesus já pega, estende a mão e fala... E ele me solta essa bomba, cara. Homem de pequena fé. Cara, se isso é ter pequena fé, imagine o que é ter grande fé. Cara, mas algo que eu tava analisando, né, quando Jesus fala homem de pequena fé, é que essa frase não necessariamente ela se refere à quantidade, uma quantidade de fé, mas sim de qualidade. Não é o quanto de fé ele tinha, mas sim o quão longe a fé dele estava indo. Então, pequena fé não quer dizer que a fé dele não era forte, quer dizer que a fé dele não era sustentada, não estava firmada naquele momento, porque ali ele começou a enxergar com olhos naturais e viu que era loucura, e daí a fé dele não estava firmada e ele afundou. Mas ele deu o primeiro passo. Jesus disse venha e ele pegou e foi. Então imagine o quanto a fé dele cresceu e se tornou mais firme depois disso. Não somente de Pedro, mas de todos os discípulos que estavam ali. Então, parando para analisar, como que nós, hoje, podemos aumentar a nossa fé? Pegar e se jogar numa piscina para tentar andar nela? Não, não é bem assim que funciona. Eu tenho quase certeza que você não vai conseguir fazer isso. Mas lembre que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo, mas ele também escolhe as coisas mais simples. E a resposta está lá em Romanos 10:27, que fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, os discípulos, eles não estavam vendo Jesus, tecnicamente, se você parar para analisar, mas eles ouviram a voz dele. Pedro ouviu a voz dele e foi. Então, dar ouvidos ao que está aqui, ao que está na palavra de Deus. Não é você pegar o teu ouvido e enfiar ali no meio da Bíblia, não. É você dar ouvidos, você dar atenção para aquilo que está escrito ali. É você confiar na palavra dele e confiar nele. Quando ele diz vai ou quando ele diz venha. Os discípulos fizeram isso. Jesus disse vai, eles foram. Ele disse venha, Pedro veio para ele. Cara, na Bíblia também fala que a palavra dele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tem outro versículo na Bíblia que fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então, cara, isso aqui é Deus falando. Então, cara, a gente pegando um exemplo lá no começo, cara. Noé, ele ouviu a voz de Deus. Abraão, ele deu ouvidos para aquilo que Deus tinha para ele. Quando Deus falou para Moisés libertar o povo, ele pegou e foi, porque era o povo dele ali. Ele só pegou e foi. Todos esses caras, eles viviam pela fé. Não apenas tinham fé, mas eles viviam e eles morriam por ela. Você viver pela fé é você confiar totalmente em Deus, é você entregar tudo pra Ele, cara. Não importa tudo que tá acontecendo, você pode estar passando por uma tempestade, por um vento forte, você pode estar andando sobre a água, cara. Mas é você confiar e você seguir a direção dele. Quando ele diz venha, é pra você seguir a direção dele, porque
os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Cara, não importando a situação que você está passando, mas entregando tudo a Ele. Ah, mas Deus, Ele operava na vida desses caras, desses discípulos, desses profetas. Eu não vejo Ele fazendo nada na minha vida. Cara, lembra daquele versículo de que a fé, ela é a certeza daquilo que nós não vemos e a certeza daquilo que nós esperamos. Então, cara, se você espera, lembre, cara, que Jesus, ele chegou no último momento da noite, na quarta vigília, ele chegou e se apareceu para os discípulos. Eles passaram a noite inteira sozinhos lá. Jesus, ele chegou no momento que ele tinha que chegar para trazer um ensinamento, para trazer um crescimento para eles. Se ele tivesse chegado lá antes de terminar a tempestade, ou quando Pedro ia vir até ele e ele tivesse parado tudo, a água lá para Pedro passar, que tipo de crescimento, que tipo de ensinamento ia ter aumentado a fé deles, será? Cara, então quando Jesus ele mandou os discípulos para o barco, eles não faziam ideia do que tinha do outro lado. Mas uma coisa eles sabiam, que o que Jesus tinha para eles era melhor. Eles passaram por uma tempestade, o vento estava contra eles, mas Jesus, ele vem com a sua loucura e traz o ensinamento, cara. Aumente a sua fé. Ele veio e ele aumentou a fé deles através de uma experiência muito louca. Então, cara, o que eu posso dizer pra você, pra finalizar, cara, é você confiar nele, você se entregar totalmente pra ele, cara. É você ter tua fé firmada nele. Como firmar essa fé? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai ser lâmpada para os teus pés. Amém? Cara, Deus te abençoe. Deus esteja com você. Tamo junto, galera. É isso. Valeu, obrigado. Vou me
tua presença vou me derramar e declarar